É um infarto agudo do miocárdio? O infarto agudo do miocárdio é, na verdade, uma falta de irrigação sanguínea do próprio músculo cardíaco. O coração é um órgão extremamente complexo, mas ele tem na sua principal câmara, o ventrículo esquerdo, uma composição basicamente muscular. E esse músculo ele precisa contrair 60 a 100 vezes por minuto durante a vida inteira de um sujeito. Então, ele precisa de uma irrigação sanguínea muito intensa. E quem dá essa irrigação sanguínea são as coronárias, são as artérias que abraçam o coração e nutrem o coração com o sangue. Esse músculo, então, precisa de muita nutrição, muito sangue, muito fluxo sanguíneo. O infarto, geralmente, é quando uma dessas artérias coronárias fecha, né? E ela fecha, geralmente, por placa de gordura, por algum evento, algum gatilho que faz com uma placa de gordura que vem se desenvolvendo durante os anos, ela sofra uma ruptura, enfim, forme trombo e feche. E quando essa coronária fecha, todo o músculo cardíaco que está irrigado por ela passa a sofrer. Então, a gente costuma dizer, inclusive, que tempo é músculo, né? Quanto mais tempo essa artéria fica fechada, maior o dano desse músculo cardíaco e maior também a taxa de irreversibilidade do infarto. Então, infarto, até o nome já vê, infarto é não ter fartura de sangue, geralmente por conta de uma oclusão de uma artéria coronária. No passado, não havia possibilidade dessas intervenções que a gente chama de minimamente invasivas. No passado, a gente tinha apenas as cirurgias de peito aberto, né? Tinha apenas as chamadas pontes de safena, enfim, que é isso que o público normalmente conhece. Há quanto tempo nós podemos contar com essa nova tecnologia que seria as intervenções minimamente invasivas? E qual a principal diferença em nível de sobrevida, em nível de conforto, benefício que os pacientes tiveram com essa nova tecnologia? Aqui acho que vale a pena te diferenciar do ponto de vista do infarto, né, e da intervenção preventiva, né, para tentar evitar Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, a gente desde o final da década de 70, início da década de 80, se começou a desenvolver essa técnica de angioplastia, né, que é basicamente você inserir um catéter por uma artéria, né, geralmente uma artéria da virilha ou uma artéria do punho, como a gente faz mais recentemente, e essa artéria, esse catéter, ele navega por toda a circulação arterial e chega na origem das coronárias. E ali você consegue, injetando contraste num aparelho, numa sala, né, um ambiente todo dedicado a isso, você consegue ver num raio-x de alta definição, você consegue ver toda a luminografia, ou seja, todo o delineamento da silhueta das artérias coronárias. E ali você consegue saber se tem obstrução ou não. Então, isso aí eu estou falando do cateterismo, né, que é o exame diagnóstico, digamos assim. E pelo próprio catéter que você insere, você tem a possibilidade de fazer dilatações dessas artérias. Então, só para responder a sua pergunta, desde o final dos anos 70, início das décadas de 80, a gente já lida com essas desobstruções por catéter. E a coisa, obviamente, foi se desenvolvendo a ponto de, hoje em dia, Antonino, você fazer muito mais desobstrução ou revascularização desses vasos coronarianos via catéter do que via cirurgia. Veja, não são procedimentos excludentes ou rivais, de forma alguma. São complementares. Obviamente que, se você perguntar para os pacientes se eles preferem ter o peito aberto ou fazer um procedimento por catéter, que você sai de sala e já vai ficar com a tua família, comer, enfim, todos vão escolher essa opção. Mas a gente tem que avaliar, obviamente, tecnicamente, e saber, na situação que o paciente está, o que é melhor. Voltando para o infarto agudo, hoje em dia a gente sabe que o tratamento mais eficaz para o infarto agudo é a desobstrução imediata da coronária. Isso a cirurgia não tem como fazer, você não consegue, num tempo hábil, para recuperar o coração, abrir o peito e fazer ponte safena, mamário, o que seja. Então, o que coube, o tratamento adequado do infarto é desobstruir o mais rápido possível. Idealmente com cateterismo e angioplastia. Se o paciente não tiver acesso a um serviço que faça isso imediatamente, talvez o uso de trombolítico, né, que é uma droga que dissolve trombo, algo que a gente precisa ter em saúde pública, seja a melhor alternativa.